Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 2. Título do capítulo: Capítulo _1 _Hit _der Valkyren. Sobrescrito 1. Os céus do fronte de batalha estavam cobertos por uma fina nuvem de Intagsfliege, tingindo de prata. Os Loves que estão vindo formam um batalhão. Tem outro batalhão vindo. Os gritos do batalhão ecoaram pelo sistema de comunicação sem fio. Até nesse momento, o batalhão tinha perdido 30% da sua força de combate. As notícias sobre os reforços dos inimigos estavam praticamente proclamando a morte dos sobreviventes do 177º Batalhão Blindado, do Regimento 141º e da 18ª Companhia da Federação Jihad. 45 segundos até o contato. Meu Deus! Droga, eles não param de chegar. Sentado no cockpit para dois tripulantes de um Vanargan, Eugene gritou quando sua unidade balançou para a esquerda e depois para a direita. Ele era um Selena, com cabelos e olhos prateados. Tinha um rosto jovem e usava óculos. Seu rosto era um pouco magro também se for considerar que ele tinha 17 anos. As táticas da Federação para lidar com a Legion eram bem básicas: usar muitos para bater em poucos. Mesmo com a sua arma de campo de terceira geração, Vanargan, lutar contra um único Love exigiria no mínimo 2 Vanargan. Se a Federação estiver em menor número, eles não teriam chances de ganhar. Merda! O que os bombardeiros estão fazendo? Interceptem-nos logo! O artilheiro e o comandante do batalhão que estavam atrás dele lamentaram. Seus disparos ecoaram pelo rádio. O barulho das 8 pernas reverberou ruidosamente com os estrondos dos canhões do tanque e do Power Pack. Mesmo para quem estava dentro do cockpit do Vanargan, a conversa entre eles só era possível através do sistema sem fio. Claro, o comandante também sabia que com a interferência constante dos Intagsfliege, os radares e os sensores não funcionariam normalmente, mas apenas seus olhos não conseguiam ver claramente o ambiente, já que está escuro. Todas as batalhas com a Legion sempre começam com um ataque surpresa. Com uma metralhadora pesada de 12,7 mm acoplada, a unidade blindada foi agredida sem piedade junto com seus companheiros pelas unidades de combate corpo a corpo Grauvol. Os Vanargandes, equipados com uma armadura grossa e um poderoso canhão de 120 mm, eram um pouco lentos. Em contraste com a Legion, que foi feita para ser uma arma de destruição em massa, humanos não conseguiam superar eles em coisas como tempo de reação e suas unidades eram mais lentas em termos de aceleração. Mesmo que as velocidades máximas fossem mais ou menos iguais, tinha uma diferença enorme em aceleração, frenagem, giro e várias outras funções relacionadas à mobilidade. Seu pedaço de sucata, pode vir. Eu estou disposto a ser um escudo para os meus compatriotas. Droga! Eu não posso morrer aqui. Eu não posso deixar que eles me matem. O comunicador sem fio estava cheio de lamurias e tiros dos soldados da infantaria enquanto eles lutavam contra as bestas de metal em uma luta desesperada, junto com seus gritos agonizantes de morte. Eugene só conseguiu cerrar os dentes ao ouvir a determinação em suas vozes. Bip! Nesse momento, alguém respondeu ao pedido de socorro deles. Inúmeros tiros de canhão caiam dos céus, como se rasgassem o luar azul e o fraco véu da noite, atingindo a Legion com extrema precisão, resultando em uma chuva de balas sobre eles. Esse bombardeio conseguiu evitar que atingisse os blindados em formação de leque e atingiu as áreas centrais da Legion. Foi um golpe de mestre perfeito. O Amaze, equipado com uma armadura frágil, foi completamente destruído. Os lançadores de foguetes atrás dos Grauwolves foram danificados e inutilizados. Enquanto as unidades leves da Legion estavam chegando, os Loves, que estavam do lado dos canhões girando, foram baleados pelos lados no instante seguinte e foram completamente destruídos. Quando a poeira baixou, o Love caiu no chão e o som dos bombardeios contínuos pôde ser ouvido de longe. O som do canhão com uma velocidade inicial de 1.600 metros por segundo, várias vezes a velocidade do som, só podia ser ouvido após o disparo. Era um som distinto, pesado e estridente, igual a peças de metal se chocando. O 88 mm, Hatboom. N não pode ser.
Como uma aranha assaltadora que caça impiedosamente os vermes que rastejam no chão, surgia da escuridão dos céus e atacava a Legion. A unidade pousou bem em cima do Love que estava no meio do batalhão, bateu no inimigo com seu bate-estacas anti-armadura que ficava preso às suas 4 pernas, fazendo-o tremer. As 4 pernas finas e longas pareciam estar imitando as articulações de uma aranha e a armadura branca parecia com um cinza sujo. Os 2 braços de combate estavam equipados com lâminas de ultravibração e arames que estavam enrolados parecendo com as mandíbulas de uma aranha. Além disso, ele era equipado com um canhão de cano não estriado de 88 mm. Os controladores das armas de 57 mm localizadas nas pontas das 4 penas emitiam uma frieza ameaçadora que condizia com o apelido de deusa da guerra e ao mesmo tempo, se assemelhava a um esqueleto procurando por sua cabeça perdida no campo de batalha. O Regenleif. Os gritos podiam ser ouvidos pelo comunicador sem fio, mas as vozes não continham nem um pingo de felicidade ao ver que tinham recebido ajuda. Ao invés disso, parecia que eles estavam com tanto medo disso quanto dos inimigos. O XM2 Regenleif. O Vanargan era focado na parte ofensiva e defensiva, então era equipado com armadura composta em um canhão de cano não estriado de 120 mm. Ao contrário dele, essa unidade era focada principalmente na mobilidade e comparado com seu peso ela tem um bom resultado devido a seus atuadores lineares altamente potentes. Era uma unidade mais recente da 3ª geração. Essa unidade descartou sua armadura e poder de fogo para melhorar a mobilidade, mas a mobilidade excessiva podia destruir o corpo do piloto. Essa unidade altamente potente e personalizada foi criada com um conceito maníaco em mente. Ela foi projetada com base nos diabólicos drones tripulados que foram criados pela República do outro lado do território da Legion, desenvolvidos para aqueles que vieram da República. A Legion não tinha vida nem emoções, muito menos temiam ou lamentavam por seus companheiros mortos. Eles mudavam suas prioridades automaticamente, ignorando os restos de suas unidades destruídas. Os canhões dos Loves foram imediatamente mirados na direção do Regenleif. O Regenleif desviou por pouco e os canhões bombardearam o Love que estava deitado no chão. A torre, com dezenas de toneladas de peso, foi lançada ao ar devido à explosão da munição que estava dentro dela. A torre foi projetada especificamente para que não tenha partes abertas para a explosão ter por onde sair, assim protegendo seu conteúdo, e isso, por sua vez, fez com que seus momentos finais fossem uma bela explosão. O Regenleif avançou por entre as chamas carmesim e os incontáveis estilhaços da armadura do Love chovendo em cima dele. A unidade estava literalmente correndo pelo campo de batalha. Em um instante, atravessou 50 metros entre os Loves, saltou para o lado e aterrissou logo atrás de uma torre que tinha acabado de virar tentando mirar. Ao mesmo tempo, ele disparou o perfurador de armadura estabilizado por peças descartáveis, ápices, sobrescrito 2 do seu Ratgun no flanco inimigo. A lâmina de ultravibração cortou um Grauvol que chegou sorrateiramente e então a unidade avançou para outro Love sozinha. Sim, quem fez tudo isso foi apenas uma única unidade. Uma única unidade. Aquela única unidade praticamente aniquilou a Legion que estava quase sem baixas. O som estridente das lâminas de ultravibração continuava ecoando, as faíscas roxas dele continuavam piscando e o Ratgun continuava a rugir, reduzindo toda e qualquer unidade a pedaços de sucata. Isso não aconteceu por causa das especificações da unidade. Foi por causa das habilidades avassaladoras do piloto que foi apelidado ironicamente e respeitosamente, não como um piloto de uma máquina não tripulada, mas como um processador. Em média, a taxa de mortes de Loves de um Regenleif em comparação com o de um Vanargan era bem parecida. A antiga armadura não seria capaz de resistir a um único tiro de canhão e tinha uma taxa de mortalidade mais alta. De fato, um esquadrão de Regenleif foi praticamente eliminado em uma batalha experimental. Mas lá tinha um no meio do campo de batalha, tinha apenas uma única unidade e ela destruiu todas as unidades inimigas sozinha. Aquele viciado em guerra deixou o inferno chamado lutar no campo de batalha com a ajuda da Federação, mas escolheu voltar para o campo de batalha. Eles não temeram lutar contra a Legion. Eles não temeram a morte. Eles, sem se importarem, pegaram o Regenleif que tinha deixado sua armadura de lado, e a vida dos pilotos junto com ela. Eles vão para cima no solitário campo de batalha enfrentar a opressão da Legion. Loucura.
De repente, uma sombra apareceu, tentando agarrar os membros finos do Regenleif. A unidade levantou imediatamente a perna para desviar e pisou forte sobre ela, usando o batistaca da respectiva perna para bater nele. Era um drone antitanque automatizado. Eugene sabia disso também. Mesmo assim, ele ficou intimidado em algum lugar de seu coração. O processador realmente conseguiria determinar quem era amigo e quem não era nesse momento? Ou será que ele na verdade nunca se importou se era amigo ou não, e apenas priorizou a si mesmo? A perna comprida se levantou indiferentemente e jogou fora o drone que foi fincado na perna do último Love inimigo. O detonador ativou e acendeu os explosivos depois do impacto e as peças de metal foram reduzidas a partículas de alta velocidade com a explosão, foram arremessadas e atravessaram a blindagem externa do Love. As chamas escarlates que subiram até os céus iluminaram o Regenleif junto com sua marca pessoal na sua armadura cor de neve. O processador talvez estivesse louco, afinal. Ele, um esqueleto sem cabeça erguendo uma pá, o símbolo de um Death God tão abominável e sinistro, tão temido e mesmo assim tão respeitado no campo de batalha. Durante o primeiro ataque, quando todas as unidades aliadas foram eliminadas, ele sozinho eliminou um batalhão inteiro. Mesmo entre eles, ele era o mais forte, sua marca pessoal destacou-se entre eles. Seu nome definitivamente era. Eugene se lembrou e arregalou os olhos. O comandante do batalhão, sentado no assento da artilharia, disparou. Eles, usados pela República Maliciosa, passaram por desafios árduos e terríveis. Eles eram tão horripilantes quanto a própria Legion e seus nomes eram temidos como se fossem armas de extermínio em massa em forma humana. 86ers, os monstros da República. De fato, era preferível evitar o uso de armas com múltiplas pernas ou pernas finas blindadas fora de batalha, para atenuar o desgaste e o mau funcionamento. O Undertaker, Shin, colocou um transportador de carga personalizado atrás de seu Regenleif e voltou para sua cabine. Esse transportador foi projetado pelo Departamento de Tecnologia Avançada, protótipo do Esquadrão de Campo 1028 Nordlichtrik. Ele estava usando um uniforme militar cor de aço da Federação, o símbolo de um gavião de duas cabeças no seu peito e a insígnia denotava sua posição, segundo tenente. Usar um lenço azul no pescoço era uma grave violação do Código Militar, mas ninguém se importava com isso, desde que não estivessem em uma reunião oficial. Ele estava prestes a remover o dispositivo RAID sob sua cicatriz, apenas para ser contatado pelo para-raid da equipe de mecânicos do container de carga lá atrás. Tenente Nosing. Cabo, o dispositivo sem fio ainda está ligado. Um TSC pode ser ouvido do para-raid do dispositivo sem fio. Arg, eu esqueci. Bom, esse para-raid é bem diferente do sem fio. É uma coisa testar essas unidades conosco, mas por que fazer a gente testar essa coisa no nosso esquadrão também? Então, o mesmo nível de munição da última vez, metade ápices e metade hit sobrescrito 3, IA. A maioria dos Nordlichtrik eram Varg, soldados das antigas zonas de guerra e sem um posto militar oficial. Quando a Federação ainda era um império, esses soldados foram enviados para a Terra dos Lobos na fronteira, onde muitos conflitos aconteciam, e eles viveram lá, considerados como mão de obra adicional. Tendo vivido no campo de batalha por gerações, a administração atual os considerava mercenários e assim negligenciavam disciplina. Eles podiam ser rudes, esse era o maior respeito que eles conseguiam demonstrar. Sim. Além disso, não tenho mais lâminas de ultravibração reservas, IA. O número de Juggernauts está caindo e você é o único cara usando armas estranhas. Pare com essas táticas de acabar com os nervos da próxima vez, beleza, IA? Outra característica única dos Nordlichtrik era que eles não chamavam o XM2 pelo seu nome oficial Regenleif. Em vez disso, eles chamavam de Juggernaut, o drone da República de onde foi tirada a inspiração para essa unidade. Há um mês, durante a experimentação da mais nova unidade, o capitão original do esquadrão, junto com seu esquadrão que era cerca de metade desse batalhão, foi eliminado. Como o soldado mais graduado das forças restantes, Shin assumiu a liderança do esquadrão. Ele tinha o hábito de chamar sua unidade de Juggernaut e parece que todos os outros foram influenciados por ele.
De fato, todos os membros do esquadrão sentiram que era um nome mais apropriado do que o de uma donzela da guerra que a Federação tinha dado. A unidade quase destruiu os pilotos de teste durante o processo de desenvolvimento, e metade do esquadrão que foi designado para usar essas unidades foi eliminado. O Cavalo de Ferro era realmente um nome apropriado, seu apelido era baseado no deus deformado que iria devorar tudo impiedosamente em nome da salvação. Como as unidades eram muito exigentes com seus pilotos, os Nordlistric não poderiam ser reagrupados e muito menos serem designados como membros adicionais, apesar deles serem completamente inadequados em termos de batalha militar. Não importa. A Legion deveria estar recuando agora. Entendi. Não sei o que está acontecendo, mas deve ser útil. Shin removeu o dispositivo RAID, ignorando o espanto e o monólogo que estavam imbuídos de um tom de insatisfação e medo que não eram sobre ninguém em especial. O dispositivo RAID era um anel metálico, uma gargantilha, apenas com uma aparência melhorada e com funções aprimoradas. Então, era quase como a antiga coleira de antes. Nada mudou, ele pensou. De repente, ele ouviu algumas palavras estridentes vindas do assento do piloto. A linguagem usada era antiga e pomposa, e para Shin, que não conhecia nada além do campo de batalha, era como se estivesse falando com alguém de 2 séculos atrás. Belo trabalho chinei. Frederica. Como você entrou aqui novamente? Puxando a cabeça dela e virando apareceu uma menina pequena com 10 anos ou um pouco mais. Ela tinha um corpo delicado e um rosto bonito, branco, como uma boneca usando uma boina. Os vermelhos de Pirope eram deslumbrantes como uma pedra preciosa, e os cabelos negros de ônix estranhamente combinavam com o uniforme militar cor de aço. Shin conhecia essa garota há pelo menos meio ano, antes mesmo de ser designado para essa unidade. Ela encheu seu peito plano orgulhosamente. Que ingênuo da sua parte conspirar com a equipe de manutenção contra nós. Eles estavam ocupados com as verificações finais para sua missão de emergência. Tive muitas chances de entrar. Cabo. Nós vamos conversar quando eu voltar. Tenente. Não há. Escute o nosso lado primeiro. Nós estávamos muito ocupados, Shin desligou o comunicador sem sequer se incomodar em ouvir as desculpas, suspirou e baixou a cabeça para olhar nos olhos que tinham a mesma cor que os dele. Quantas vezes eu tenho que repetir que você não pode vir comigo quando eu for para uma missão? Se lembre da sua posição, mascote. Não se esqueça, suas ações estão sob nosso controle. Por isso, você não tem direito de nos criticar. O seu comandante sou eu. Bernaut nunca reclamou igual você. O homem de meia-idade que foi o primeiro a retornar, o sargento Mor simplesmente deu de ombros, sem dizer mais nada. Bernaut sabia que, enquanto Shin taticamente estava correto, ele estava simplesmente resmungando seus sentimentos e não valeria a pena falar sobre isso. O próprio Shin nunca pensou muito nesse assunto. A culpa é deles por não trabalharem direito. Se tivéssemos perdido tempo para atacar porque precisávamos nos encontrar, não haveria nenhum propósito em mobilizar a defesa. Os processadores que foram abandonados com o esquadrão atrás franziram a testa. E Frederica, por sua vez, franziu a testa também. Mobilizando a defesa, HM? Mesmo que seja uma missão adequada para você, eu não gosto disso. Essas táticas exigirão que nossas forças ataquem primeiro. O plano era colocar a infantaria como a força principal na linha de frente e esconder as unidades blindadas com alta mobilidade e o poder de fogo atrás. Quando a linha de frente fosse quebrada, as unidades blindadas seriam posicionadas para frente e acabariam com os inimigos rapidamente. Os ataques da Legion no mês passado foram particularmente violentos e as forças no fronte de batalha ocidental não conseguiram mais avançar e continuaram onde estavam para reduzir o fadigamento de suas forças. Mas mesmo se conseguirmos aguentar até aqui, já que tem uma diferença de forças e de velocidade de produção, será uma questão de tempo até que essas táticas não funcionem mais. O que faremos quando isso acontecer? Shin a ignorou e se sentou. Por que falar isso agora? Não tem por que se preocupar com isso. Nesse momento. Quando o país estiver completamente desgastado, o que será das forças da linha de frente? Isso era mesmo uma pergunta? Frederica implicou o corpo para o lado, ela estava infeliz.
Você está me ouvindo, Shinnei? Além disso, uma das suas fraquezas é a sua falta de vontade de refletir sobre as suas ações. Você não está mais na Área 86 da República, esse é o campo de batalha da Federação. Ia. A garota não estava fazendo muito barulho, mas aquela voz estridente e diferente dela estava irritando Shin. Ele puxou a boina da garota que estava debruçada, colocando embaixo do nariz dela para calá-la. Shin ignorou a garota triste se debatendo do lado dele, apoiou-se no encosto rígido e fechou os olhos. A Legion atacava muitas vezes à noite e os pedidos que ele recebeu nesse dia não acabavam. Mesmo que não fosse a primeira vez que ele lutava à noite, ele queria pelo menos garantir algum tempo de sono. Do lado dele, Frederica ainda estava se debatendo. Vó! Eu não consigo tirar isso. Bernaut! Me ajude! Certo, certo, mas fique quieta depois que eu tirar. O tenente e todos os outros estão lutando há vários dias seguidos. Todos eles estão cansados e precisam dormir. Desculpe. Parece haver um olhar direcionado a Shin, que não se importou e caiu em um sono leve. Mesmo dormindo levemente, ele conseguia ouvir as lamorias das almas mortas da Legion, não diminuiu nem pouco, e de fato, cobria todo o ocidente. A FOB 15, Base de Operações Avançadas N-15, era o campo principal do 141º Batalhão, localizado no fronte de batalha ocidental da Federação Jihad, logo atrás da segunda linha de defesa em espera patrulhada pelo 177º Batalhão Blindado. A base era bem grande, considerando todas as pessoas e as unidades blindadas que tinham lá. No meio da grande bagunça, Eugênio estava segurando uma bandeja com uma das mãos enquanto procurava uma certa pessoa. O acampamento teve que ser restabelecido diversas vezes, já que o campo de batalha ia e voltava várias vezes, e então, a cafeteria era bem nova e simples. Se fosse há 10 anos, antes da Revolução Civil, quando a Federação ainda era um império, provavelmente haveria imagens do ditador, em vez de uma tapeçaria escrita "Vamos mostrar a nossa justiça para o mundo" na parede. HM. Os oficiais de Nordlistrik ainda estão lá. Obrigado. É ótimo que você esteja disposto a entender os estrangeiros, jovem tenente. Aqueles 86ers também merecem nossa simpatia e compaixão. Um capitão Safir puro sangue, que parecia ser um antigo nobre, mostrou os dentes dando um sorriso sincero e Eugênio deu-lhe um sorriso vago em resposta, depois foi para onde o capitão apontava. O capitão estava certo. O próprio Eugênio nunca encontrou nenhum 86er além deles, tirando ele, muito menos conversou com um. Ele também ficou um pouco intimidado por eles. Mesmo assim, ele não era tão gentil quanto o capitão havia dito. Se ele conversasse com eles normalmente, ele conseguiria saber como eles eram como pessoas, ou assim pensou ele, mas... A Federação era um país multirracial e sua base militar era naturalmente cheia de pessoas de várias raças e cores, mas todos eram relativamente jovens, alguns até adolescentes. Como Eugênio, eles eram graduados da Escola Especial de Cadetes. Era um colégio único, criado para aqueles que fizessem o ensino médio para receber a patente de tenente com apenas o treinamento mínimo e o ensino superior deveria ser feito antes de seus dias como militar. Ao longo dos 10 anos de guerra contra a Legion, a Federação perdeu muitos oficiais e teve que manter o número de oficiais usando esse método. Mas graças a isso, aqueles que eram de famílias comuns tiveram a chance de se tornarem oficiais, voluntariamente. Não importa o quão terrível a situação fosse, eles não poderiam simplesmente obrigar pessoas a se alistarem, ignorando a vontade do seu povo. O governo da Federação não era assim. Forçar o alistamento de pessoas que não queriam lutar era algo que apenas governos vis fariam. A Federação era diferente do Império, e naturalmente, diferente daquele país do Ocidente. Na guerra moderna, a demanda era que os soldados fossem bons e experientes no uso de armas. Apenas ter um grande número não ajudaria muito. Isso foi o que o amigo de Eugênio, seu colega na Escola Especial de Cadetes, explicou. Ei! Por que os caras da Nordlistrik estão aqui? Não pedimos a ajuda deles ontem? O esqueleto sem cabeça possuído pelo Death God é realmente irritante. Ouvi dizer que muitos deles foram mortos nesse mês depois que eles entraram. Ambos aliados e inimigos. Sério, o que há com eles?
Eu realmente pensei que eles eram processadores ou algo do tipo. Chega disso. Você não é diferente dos merdas da República quando age assim. Como a nossa gloriosa federação pode fazer uma coisa dessas? Falou bem, que a glória esteja sobre a águia de duas cabeças em todos os momentos. Eugênio passou por alguns soldados tão grandes quanto as unidades blindadas e, ironicamente, guiaram-no para onde ele queria ir. Ele encontrou o que procurava no final de uma longa mesa no canto do refeitório, e então levou sua bandeja para lá. Em frente a essa pessoa estava uma pequena garota vestindo um uniforme militar. Ele estava vestindo blazer grosso, quieto, pegando a comida de sua bandeja e levando até sua boca para mastigar. Ambos eram Ônix e Piropes, com cabelos negros e olhos carmesim, eles realmente pareciam irmãos. Os antigos nobres do Império tinham uma aparência única, e como resultado, os dois eram idênticos. Eugênio, no entanto, ouviu que ele não tinha mais família. Na movimentada cafeteria de manhã, esse era o único espaço que estava estranhamente vazio. Ou era porque eles foram evitados pelos nobres que respeitavam os puros sangues, ou era porque os civis reprimidos tinham nojo deles por terem as cores e aparência de nobres. Tanto Ônix e Piropes eram nobres de longa data do Império, e ainda mais os dois misturados eram odiados por todos, ou era porque o esquadrão deles e seus nomes eram muito famosos. A garota bateu no canto da bandeja com o garfo e falou com a voz de um estridente chilrear de um canário. Chinei. Você gosta de cogumelos? Não muito. Não se force a comer se não quiser. Mas o chefe trabalhou muito para fazer isso. Deixar sobras é algo desrespeitoso. Então dê o seu melhor. Ah! Mesmo falando isso, ele colocou os cogumelos fritos da manteiga da garota no seu prato, deixando apenas um. Ele pode parecer indiferente, mas ele era como um irmão mais velho bondoso. Já faz um tempo, hein, Shin? Os olhos vermelhos olharam para ele e quando Shin o reconheceu, eles piscaram. Eugênio. Então você foi designado para cá. Cheguei no mês passado. Ele cumprimentou a garota e sentou-se na cadeira ao lado dela. Ela olhou para ele, seus olhos vermelhos grandes e sangrentos. Obrigado por ontem. Aquela unidade com a marca do esqueleto é sua, certo? Shin fez uma pausa. Desculpe, em qual esquadrão você estava? Parece que o esquadrão de Eugênio não era o único que tinha pedido ajuda. Haha. Você trabalhou bastante ontem pelo jeito, né? Frederica olhou para trás e se meteu entre eles, perguntando. Vocês se conhecem? Estávamos na mesma turma durante a escola de cadetes. Nos conhecemos logo após a inscrição. Nós dois estávamos no esquadrão blindado, no mesmo dormitório e nós éramos amigos durante o treinamento. Nós dois estávamos no mesmo esquadrão de teste quando praticamos como usar o Vanargan. Frederica revirou os olhos. Ah, com certeza não deve ter sido fácil, eu acho. Com um entusiasmo malicioso, Eugênio se inclinou. Foi não. Esse cara é chato e tedioso, eu não consigo saber o que ele está pensando, sabe? Só imagino. Ele sempre olhava para um livro quando alguém falava com ele e nem sequer levantava a cabeça. Se ele achar algo chato, ele nem vai se dar ao trabalho de falar e apenas irá ignorar. Algumas pessoas se perguntam se ele tem sangue frio mesmo, e se ele se esforça em alguma coisa estranha. Você chegou a ouvir o lendário momento em que o Shin tirou um 0? HM? Como assim? Durante uma batalha simulada de treinamento em combate, ele conseguiu fazer o Vanargan pular. E isso foi considerado direção perigosa e então ele tirou um 0. Isso foi há 4 meses, quase no fim dos 3 meses de treinamento na escola especial de cadetes. Embora a manobra em si fosse devido à grande habilidade do piloto, com o peso de mais de 50 toneladas, pular com um Vanargan danificaria facilmente a unidade e colocaria em risco os pilotos dela. Na verdade, o artilheiro dessa história bateu a parte de trás de sua cabeça no encosto e sentiu como se seus olhos fossem explodir. Foi realmente incrível ver alguém que não gostava de um tanque com uma armadura robusta e poderosos canhões só pelo fato dele ser muito pesado. Shin não gostava de pilotar os Vanargan, então foi designado para o time do protótipo Reginleif e como resultado, no Esquadrão 1028.
Eugênio se sentiu muito solitário na época. Shin, a pessoa que era o tópico do assunto, tomou um gole de seu café de forma indiferente, sendo ranziza como sempre. Tanto Eugênio quanto Frederica pareciam descontentes. Os dois se entreolharam e bufaram em uníssono. Tenente Eugênio Landes do 18º Esquadrão. Prazer em conhecê-la. Frederica Rosenford. Nesse momento, uma conhecida. Frederica terminou seu café com muito leite e açúcar, tanto que Shin confiscou o açúcar depois da 4ª colher, e se levantou. Já que velhos amigos se reencontraram, eu não quero incomodá-los. Com licença. Com as 2 mãos, ela pegou a bandeja que era feita para adultos, então era muito maior que a cabeça de Frederica, e correu habilmente pela multidão antes de desaparecer. Eugênio observou delicadamente ela ir embora e pensou. Uma garota tão jovem não combinava nem um pouco com uma base militar. É a Victory Goddess, mascote, do seu esquadrão. Sim. Era uma tradição militar que remonta dos tempos do Império. Diziam que era uma tática usada para impedir que os soldados desertassem. Eles teriam filhas ou irmãs mais novas, geralmente sempre eram garotas, viviam e jantavam com os soldados para criar uma atmosfera familiar. O exército esperava que os soldados protegessem as filhas fofas, e que eles lutariam contra o inimigo sem se importar com suas próprias vidas para protegê-las. Basicamente, nosso esquadrão está cheio de mercenários. Bom, não é diferente de sermos reféns como antes. A verdade seja dita, não era basicamente, mas era exatamente isso. Na noite anterior, antes do esquadrão ser designado para ajudar, Shin era o único soldado de verdade. Os outros eram mercenários, vargus, pois os outros soldados, incluindo os superiores de Shin, haviam morrido em batalha contra a Legião. Isso é pesado. Ainda precisamos de mascotes agora? Precisamos dos vargus também. Ela escolheu fazer isso. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.